Daí, tia, nessa terça-feira a gente vai falar sobre um assunto muito sério e também muito preocupante. Eu converso com um médico, psiquiatra, coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, Dr. Ricardo Nogueira, para falar sobre depressão, sobre suicídio e também sobre o jogo da baleia azul, né, que está deixando aí os pais, os professores, enfim, todo mundo muito temeroso, né? Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa, um prazer te receber hoje aqui. Eu converso também sobre rejuvenescimento facial, aqui com a médica especialista em estética médica, a doutora Fernanda Nichelli. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar sobre botox, sobre ácido hialurônico e outras cositas más, né? Seja muito bem-vinda, aqui é um prazer te receber. Bem, tá no ar mais um Bom Dia Hoje. Fica comigo sempre, não sai daí. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. Bem, como a gente vai começar aqui o Bom Dia Hoje falando sobre esse tema pesado, né, que é o suicídio, a depressão e esse jogo aí, maldito jogo da baleia azul, a gente escolheu uma frase que é uma frase da campanha do Setembro Amarelo, que todo mundo sabe que é o mês aí de prevenção ao suicídio, que diz o seguinte, mostra aí, ó, roda aí, ó, falar é a melhor solução. Por que a gente escolheu essa frase aqui para vocês? Né? Porque tem todo um tabu. Primeiro que a morte já é um tabu, né, Fernanda? A gente não fala sobre morte. A gente parece que se a gente vai falar, o brasileiro é muito da questão do vou falar, vou atrair, né? Isso para mim. E de suicídio, muito menos, né? Inclusive no jornalismo a gente aprende a não falar em suicídio, né? Na minha época se falava muito, mas isso está caindo por terra, né? Inclusive a Organização Mundial da Saúde diz que se deve falar. Na tua opinião também se deve falar? Falar é a melhor solução? A gente precisa falar para prevenir essa questão? Então, Cláudia, eu acredito que sim, tá? Evoluiu muito a medicina e tudo, né? Hoje em dia são outras visões que nós temos a respeito do que está acontecendo. O mundo mudou, então as visões também têm que mudar diante deste mundo. Eu acredito que sim, que deva ser importante conversar. Principalmente as pessoas, muitas vezes, através da conversa, nós conseguimos detectar, não só nós médicos, o colega está aqui também, mas nós conseguimos detectar que essa pessoa está precisando de ajuda. E talvez seja este o caminho, esta salvação, para que essa pessoa não venha a cometer um suicídio. Né? Isso aí, obrigada pela opinião. Doutor, falar é a melhor solução? Sem dúvida nenhuma, temos que falar, porque tem que falar para descobrir o problema, né? Então, o que a gente está vendo? Que as crianças e os adolescentes que não se suicidavam, hoje estão se suicidando cada vez mais. Só para se ter uma ideia, a maior causa de morte entre adolescentes femininas, entre as meninas, é o suicídio. Entre os meninos é a terceira. Primeira são os homicídios, segundo acidente de trânsito, terceiro suicídio. E nós não tínhamos... Tem alguma explicação, desculpe interromper, tem alguma explicação por que as meninas... Tem algo que responda esse fato? E muito claro, muito claro. Então, o que ocorre? Com o aumento da sexualização precoce, as meninas começam a ter vida sexualmente ativa muito precocemente. O que isso gera? Isso gera ansiedade, depressão. Então, o que ocorre? Aí, para aliviar isso, elas começam a usar precocemente álcool em abundância. O alcoolismo no Brasil aumentou na última década de 9% para 18%. Aonde é que aumentou esse alcoolismo? Entre as meninas, que estão bebendo cada vez mais e com menor idade. O que isso gera? As gestações precoces indesejadas. Num primeiro momento, elas tentam o aborto, não conseguem abortar, aí elas tentam se suicidar. Nós temos uma unidade de 30 leitos, a unidade de São Rafael, que nós atendemos somente meninas, mulheres. E a grande maioria, quase 100% usuárias de álcool e drogas, e outros transtornos mentais também, uma grande maioria por tentativa de suicídio.
e tentativas reincidentes, né? Então, isso nós temos descrito. O Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, da Secretaria Estadual de Saúde, constatou nos últimos 8 anos um aumento de 44,4% de tentativas de suicídio na faixa etária dos 14 aos 19 anos. E 90% meninas. Intoxicam-se com medicamentos, com ideação suicida. E aqui no Rio Grande do Sul é um dos índices mais altos do país, né? A gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio, na Serra principalmente, é isso? Tem alguma explicação? É geral. Na Serra é bastante predominante. Agora mesmo eu irei dia 25 a Caxias do Sul, numa reunião da Câmara da Indústria e Comércio, das empresárias de Caxias do Sul, vou falar para 100 empresários lá, e que coincidentemente eu fui convidado porque eu estive alguns meses atrás em Farroupilha, e lá em Farroupilha há uma alta incidência de suicídio, mas não é só Farroupilha, é em Caxias, é em Bento também nós fizemos uma capacitação, então agora estamos indo a Caxias. Então, e o que chama atenção na região da Serra é que o suicídio ocorre principalmente entre a classe média alta, né? Então, nós temos que resolver esse problema. Então, as autoridades públicas nos chamaram em Farroupilha, em Bento, agora os empresários de Caxias do Sul já preocupados com essa situação, para a gente dar uma resposta. Então, por isso que a gente tem que falar. Isso, e aumentou muito, né, o índice de jovens se suicidando de anos para cá, né? O que seria a causa disso? Um vazio existencial? Os nossos jovens, enfim, passam muito tempo sozinhos, muita informação, muita tecnologia. Porque eu sou mãe, eu tenho um filho de 3 anos e a gente se preocupa muito com isso, né, com essa nova geração. Teria alguma explicação para tudo isso? Nós temos uma explicação científica. Tem um trabalho da Vivian Roche Borges, da Psicologia da PUC, que ela fez com a Blanca Verlang, que foi orientadora de mestrado, da minha dissertação de mestrado, que é sobre prevenção ao suicídio. Nós pesquisamos 180 suicídios. Nessa pesquisa da Vivian Roche Borges, ela constatou na zona norte de Porto Alegre, num N de 538 adolescentes, que 36% desses adolescentes têm desesperança. Então, desesperança em tudo, no país. Não, o que eles têm? Eles têm medo do que está por vir. Então, é o seguinte, o idoso, o velho, ele está protegido, porque o velho já está aposentado. Só para você ter uma ideia, esse programa O Jovem Aprendiz foi um fracasso rotundo. Por quê? Porque não tem onde trabalhar. Nós tínhamos no início desse ano 12 milhões de desempregados no Brasil. Aí, 3, 4 meses depois, nós tínhamos 13. E agora, esse mês, né, estamos com 14 milhões. Eu internei uma menina, menor de idade, menina, com segunda tentativa de suicídio. Por quê? E aí, a situação econômica que eu estou vivendo. Sofre né? pela que a família sofre. Sim, mas vê bem se não é de sofrer. Claro. A mãe teve que vender a casa para pagar as dívidas, agora tiveram que morar de aluguel. E como vão pagar esse aluguel? Como sobreviver? A inflação, a carestia que diminuiu um pouco, mas não. E o medo. Quem está desempregado, é o medo de não conseguir emprego. E quem está empregado... Medo de perder. Medo de perder. Então, esse país, que era o país da esperança... E que é do brasileiro ter esperança. Essa história do brasileiro, profissão esperança, tem até uma peça de teatro sobre isso. Mas isso foi escrito lá na década de 50. Né? Então, nessa nova realidade nossa, os jovens... Não se vê uma luz no fim do túnel. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. O nosso centro, eu fui chamado a Teresina, no Piauí. Houve lá um surto, assim, chamado pela Secretaria de Saúde, de suicídio entre adolescentes em Teresina. Então, nós fomos lá ver o porquê.
Aí a gente viu o seguinte, qual é a perspectiva que um jovem tem em Teresina? Só uma, entrar na universidade. Só tem uma universidade federal em Teresina, uma única. Quem não entra está fora. Quem está fora da universidade se sente marginalizado, se sente perdedor. E aí tem uns babaca aí que inventaram que tu tem que ser o primeiro, tu tem que ser campeão, os campeões, não sei o quê. Isso é uma grandíssima babaquice, porque quem é que é campeão? Do quê? Né? Não, vou te dar um exemplo. Nós vamos fazer uma maratona, nós todos aqui vamos correr uma maratona. Tem quantas pessoas numa maratona dessas grandes aí? 10 mil, 5 mil, quem é que ganha? Um. E os outros? Então, nós temos que resgatar uma coisa chamada existencialismo. No existencialismo, a base do existencialismo é a questão da convivência com as angústias. E a gente tem que entender que as angústias, as frustrações, estão implícitas à vida. Então, o que acontece? Os pais venderam para os seus filhos que eles eram vencedores, né, que eles não podem serem losers, não podem ser perdedores. Agora, esses próprios pais que estão falidos, quebrados, desempregados, eles não têm o que dizer para os filhos. Então, o que eles fazem? Se desesperam. Então, eles têm que se mudar daquele condomínio que eles tinham, vão ter que morar num lugar inferior, ter que trocar aquele carro que eles tinham. Sabe, é o grande problema. É uma questão de valores também. Mas agora o grande problema é o seguinte, é que é bem a questão de valores mesmo. Eles ensinaram os filhos a ter carro carinho, condomínio carinho, PlayStation carinho, e se esqueceram de dar carinho. E agora se desesperam, porque a única coisa que eles sabem dar é isso. Tu falaste em algo, doutor, a gente está em sintonia hoje aqui, que eu estava pensando sobre essa questão da frustração. Né? Eu sou mãe de uma criança de 3 anos, eu vejo muito hoje em dia essa geração de não se permitir que os filhos se frustrem mais. Né? As crianças não esperam mais nas filas dos brinquedos. Eu quero isso, o pai imediatamente dá aquilo. Né? A gente é de uma outra geração, foi educado, não, agora não. Isso não te pertence, tu não, né? Não é teu, tu não vai brincar. Não mexe nisso que não te pertence. Não pega aquele brinquedo que não é teu. Hoje, parece que não é permitido mais que a criança chore, que a criança expresse. Eu não sei se seria uma falta de tolerância, de eu não quero aguentar esse choro, então automaticamente eu vou dar aquilo que ele quer. Mas a gente está criando uma geração de não frustrados, né? E isso vai lá na frente bater na nossa porta. Isso está frustrando todo mundo. Eu vou te dar um exemplo. Eu atendi um menino de 12 anos com ideação suicida. E eu disse, mas por que tu quer te matar? Ele disse, olha, eu quero me matar porque eu vivo num mundo desleal. Eu sou um cara muito inteligente, o senhor sabia? Eu entro na internet e sei que tem um mundo lá fora que tem tudo, do bom e do melhor. E eu sei o que é o bom e o melhor. Eu quero o máximo. Só que eu não tenho chance. Então, vou viver para quê? Né? E eu fiquei assim, o que eu vou dizer para esse desgraçado desse guri? Né? Eu digo, ele te deu uma volta. Me deu uma volta, um gurizinho de 12 anos. E o desgraçado é que é o seguinte, só se mata quem é inteligente. Né? Débil mental não se mata. Idiota não se mata. Só se mata quem pensa e quem é inteligente. Quanto maior a inteligência, pior, porque maior é o sofrimento. Por quê? Porque se coloca desafios no topo, entendeu? Então, quando não obtém isso, se frustra, entendeu? E não foram preparados para isso, entendeu? Eles não têm plano B, entende? Então, a gente tem que aprender a sofrer. Eles não foram preparados para sofrer, eles foram feitas uma blindagem mal feita, de passagem, porque a gente quer parecer para os filhos que nós somos o máximo, nós somos pessoas humanas. A base isso do humano... Em tudo, né, doutor? Se a gente for pensar, a internet é um culto exacerbado à felicidade, no Facebook, comercial de margarina, todo mundo muito feliz com seu cachorrinho ao amanhecer, se abraçando. E muitas vezes a pessoa que não se enquadra naquela realidade fake, muitas vezes, se sente deprimido. Poxa, Claro. por que todo mundo é tão feliz e eu não? Sim, Né? por que todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ter olho verde, todo mundo tem que ser magro, né?
Tem essa do magro ainda. Ainda né? tem mais se isso. Cobra. Né? Só para não perder O fio da meada. o fio da meada. A gente tem que aprender a ser humano. O Nietzsche diz o seguinte, que divino é perfeito, o humano é errático. Só também que ele não precisa ser humano demais. Né? Então, o que acontece? Se estabeleceu, vou te dar um exemplo, se tu for na Colômbia, qualquer praia da Colômbia, 100% das colombianas têm silicone. E elas têm silicone por tudo, no seio, nos glúteos, por tudo. Então, se tu olhar assim e ver alguém sem silicone, é uma anomalia. Por quê? Porque se institucionalizou esse tipo de coisa, entendeu? Então, todo mundo tem que ser Brad Pitt, Gisele Bündchen. Capas de revista, sem celulite. Todo mundo tem que ter Mercedes, todo mundo tem que ter tênis de marca, né? E o engraçado é que isso se generalizou, universalizou. O menininho que te assalta e diz assim, me dá esse tênis aí, tio, porque esse teu tênis é um Mizuno. Ele sabe, ele conhece. Como é que ele sabe, como é que ele conhece? E outros valores básicos, por exemplo, de honestidade, isso não tem valor. O valor é obter as coisas a qualquer preço e na mão grande, entendeu? Isso que importa. Então nós temos que Mas isso é um exemplo que a gente tem também, né, na sociedade. Que vale tudo. Quem se dá bem é o cara que vai lá, né? Então, por exemplo... Desvia uma grana para ele. Sim, a sociedade é corrupta. Né? A gente diz que os políticos são corruptos, mas eles são... Mas começa lá em casa, né? Claro, a corruptela. Esses dias eu estava no supermercado e vi um sujeito na minha frente botando pinhão no bolso. Eu tive que rir. Né? Pô, pinhão, né? Então as pessoas sempre querem levar... Começa com pinhão. E aí vai, né? Então, acho que a gente tem que se resgatar essa humanidade. Entendeu? Os valores, né? A moral, que eu acho que a gente deixou de lado. Qual é a moral? A moral é se dar bem, entendeu? Então, tu vale pelo que tu é. Eu vou te dar um exemplo. Porque o outro é trouxa, né, doutor? Tocaste bem no... Quem não é sacana é trouxa na visão, né? Quem lá deixou os outros... Mas é um babacão. Desculpa o termo, gente. Os adolescentes estão numa crise de valores terrível. Eu atendo muito meninos e meninas, mais meninas. Então, as minhas meninas contam assim, eu fui lá para Padre Chagas, fui com o meu carrinho popular lá, não peguei ninguém. No outro dia, eu peguei o carro do meu pai, uma 4x4, aqueles mesmos babacas que no outro dia nem me olharam, ficaram tudo de olho em mim. Mas vem que não era em mim que eles estavam de olho, eles estavam de olho no carro que eu estava, entendeu? Aí outro dia eu marquei... tomar um clericô lá. Aí outro dia eu marquei para me encontrar com um guri. Cheguei lá, o guri estava chapado. Pô, fiquei de cara. Aí outro dia eu marquei com esse mesmo menino para sair com ele também. Cheguei lá, ele estava totalmente bêbado e bebendo para se entortar. Aí eu digo, mas que horror, que coisa estranha, né? Antigamente, se alguém marcasse para a gente sair, era uma coisa maravilhosa, fantástica. Mas eu fui ler, estava lendo no jornal, sobre uma blogueira de 30 anos de Nova York, e ela conta que é igual. Então, os adolescentes querem beber até cair, porque é bacana. E se chapar, entendeu? Mas o que eles estão fugindo? Estão fugindo da dor. E quando não consegue mais através da droga, o que ocorre? Aí não tem saída. E aí eles recorrem. Doutor, o suicídio é uma consequência da depressão ou não necessariamente? Todo suicídio é um depressivo? Não, o grande problema é o seguinte, não necessariamente. Eu posso ter uma pessoa que não tem nenhum indício depressivo e simplesmente se suicidar. Na verdade é o seguinte, o suicídio, ele é consequência de uma dor insuportável. Que pode não ser depressão. Uma frustração, uma separação, uma demissão, por exemplo. Então, e o grande problema é o seguinte, é que o adolescente ele não suporta a depressão. O adulto suporta. O adulto canta. Mais blindado. Não, o adulto ele até curte. O deprimido adora coisa triste. Então ele gosta de música triste, ele gosta de sertanojo, né? Ele adora chorar. Porque ele cria uma identificação com aquilo. Ele se identifica com aquelas músicas. Dia chuvoso, certamente. Aquelas músicas lá. Inverno. Isso dá ibope nessas músicas de dor de cotovelo. Isso é eterno, desde sempre. Né? Então,
O adulto gosta disso, ler livros tristes, ver filme triste, aquela Aí ele reforça aquele sentimento, né? Ele não muda a vibe. É a cultura da melancolia, né? A questão do frio, né? Que curte essas coisas. O adolescente não. O adolescente não suporta a dor. Então, o que ele faz? Ele troca a dor psíquica pela dor física. Então, ele se autoflagela, que está muito comum. Que depois nós vamos falar lá, quando a gente falar sobre a baleia azul, que é aí que é. Próximo bloco, a gente vai falar sobre a baleia azul. Então, o que acontece? Ele não suporta a dor. Então, o que ele fica? Ele fica agressivo. Aí ele não é visto, ele não é cuidado, ele mesmo se automedica. Então, ele vai procurar a cannabis, que é a maconha, para se acalmar. Só que depois, usando por muito tempo a cannabis, ele vai se deprimir. Aí não adianta. Então, ele vai procurar a cocaína para tentar se estimular. Aí não adianta. Aí vai pegar o êxtase. Aí sim, aí desagrega. Aí desagregou. Né? Então, isso que nós estamos vendo, né? Cada vez mais, uma incidência mais alta desse caldo de cultura. E o que ocorre? A maioria dos deprimidos, eles suportam até certo ponto, menos os adolescentes, a dor. Mas chega uma hora, quando eles juntam álcool e drogas, porque tem ideação suicida, a maioria das pessoas tem. Alguém já pensou um dia em te matar, dentro das circunstâncias lá, o primeiro amor da tua vida, tua paixão, que te abandonou, que te desesperou e tal. Mas tu não teve coragem para te matar. Mas se tu usa droga, se tu te alcooliza, ou tu te intoxica com outras drogas, aí tu cria coragem, entendeu? Então essa... Até porque a bebida faz com que tu sinta isso, sim, né? Aí tu fica valente, né? A junção álcool e drogas mais depressão, aí ocorre. Doutor, tem um outro mito antes da gente ir para o break aqui, sobre a questão de que quem tem aí o ímpeto de se suicidar não avisa, né? Quando a pessoa diz assim, ó, eu escutei isso desde que eu era criança, as pessoas dizendo, fulano lá só fala que vai se matar. Mas quem fala, um cachorro que ladra não morde, né? Quem fala é porque quer atenção e que nunca vai se matar. Mas há estudos que dizem o contrário disso, né? Que geralmente quem tem o ímpeto de se matar, de se suicidar, avisa sim, fala sim que pretende fazer isso. Vai dando indícios. É verdade isso, não é? Exatamente. É isso mesmo. Eu pesquisei na minha dissertação de mestrado 180 suicídios. Todos avisaram, todos procuraram ajuda. Sempre o suicida pede ajuda. Só que às vezes ele pede de uma forma cifrada. Né? Ele tem assim queixas, dor nas pernas, que é uma coisa generalizada, dor nas costas. Agora, a questão mais perigosa é quando o paciente diz uma palavra fatídica: cansei. Ai. Então, quando ele diz assim, cansei, não aguento mais, quer dizer, já sofri o que tinha que sofrer e eu não suporto mais. Então, sempre avisa. Sempre, na verdade, é exatamente isso tudo que tu falou. Ele está sempre pedindo ajuda, só que chega uma hora que ninguém ajuda. Porque as pessoas pensam que é uma forma, de repente, de chamar atenção. As pessoas negam. A questão do suicídio é uma negação maciça. Só para você ter uma ideia, nos últimos 25 anos, no Rio Grande do Sul, se mataram por suicídio mais de 26 mil pessoas. 1.000 por ano. E há uma negação maciça em relação a isso. As pessoas não querem discutir, os familiares, nós fizemos os grupos sobreviventes. Até pela questão do tabu, né? Ninguém não, falar, que afeta. Na minha família não, mais ou menos isso, né? Sim, mas acontece que o suicídio, ele é genético, ele é familiar. O suicídio, infelizmente, é uma tradição gaúcha. Aonde tem gaúcho, tem suicídio. Nos estados onde tem gaúcho, tem uma alta incidência. Então, o senhor está querendo dizer que se tem algum familiar que tenha cometido suicídio, a pessoa tem grande possibilidade de também cometer? Sim, na classificação de risco, é tentativa anterior, a pessoa ter cometido anteriormente, e familiar direto que se suicidou. O risco é altíssimo. Bem, no próximo bloco a gente continua falando sobre esse tema aqui, que é importante de se falar, apesar de ser pesado, e a gente vai falar no próximo bloco sobre a baleia azul,
Já no próximo bloco, não sai daí. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida? A Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Mãe é amor incondicional. Mãe é vida, o sustento do mundo, pois em seu ventre carrega a magia da criação. Para homenageá-las neste Dia das Mães, a TVU, juntamente com o programa Bom Dia Hoje, lança a promoção Minha Mãe Merece. Para participar, envie uma mensagem para o WhatsApp 999-531187 dizendo: por que sua mãe merece um presente especial? A mãe do autor da melhor frase vai ganhar uma joia, um dia em um salão de beleza, além de um look e um jantar especial. Promoção válida até o dia 10 de maio. Premiação no programa Bom Dia Hoje, de 17 de maio. Participe, porque sua mãe merece, além de muito amor, este presente carinhoso da TVU. Apoio Ourives Joias, Exuberance Centro de Estética, Gandiva Moda e Galeteria Sbardelotto. Agora chegou o momento de falar de beleza no Encontro HD com a Susan Dietz. Roda aí. Hoje eu convidei a Keila, maquiadora, especialista em maquiagem do salão Alisson Salles. Ela que é maquiadora da Cláudia Fleury. E aí ela vai nos mostrar algumas dicas de como a gente fazer uma maquiagem bem bacana com poucos recursos, né? Com uma base, não precisa um arsenal de produtos, né, Keila? Nem sempre a gente precisa ter muitas maquiagens, muitos itens para poder fazer uma maquiagem bonita, para poder usar o dia a dia e também poder usar na noite. Então hoje eu vim com uma proposta bem simples, bem fácil de fazer. Esse ladinho da nossa modelo já está pronto. Então eu fiz um molhinho bem delicado com essa paletinha, que é toda da HD Perucas, linda, super pigmentada, tem umas cores lindas. Então nós começamos com 2 tons de marrom no côncavo, o douradinho, para dar uma cor, dar uma profundidade. Botei os cílios bem natural, um delineador lindo. Então eu já fiz um ladinho e o outro agora nós vamos fazer as gurias entenderem como é que fica. É que às vezes a gente desiste de fazer maquiagem porque acha que tem que usar muitos produtos. Que é muito difícil, né? Então essa base ela é uma base muito boa, que ela já dá uma cobertura, mas ela é levinha, ela não fica carregada. Porque no dia a dia a gente não quer muito peso na pele, que é uma pele mais levezinha, mas que dê um acabamentozinho. Né? Então a gente passa a base sempre em movimentos circulares, para deixar ela bem esfumadinha, não deixar ela na pele muito marcada. E vamos também botar nas olheiras, olha bem para cima. Essa parte do olhinho é difícil. E com a mesma base tu tá corrigindo já? Com a mesma basezinha. Eu vou botar um pouquinho só do corretivo, que ele também é oil free. Aqui da HD, vocês encontram aqui. Toda essa linha que eu tô usando, tá, gente?
pouquinho, só aonde a gente tem as partes mais escurinhas aqui, embaixo do olhinho. Tira a marcação com uma esponjinha, pode ser com o dedinho também, não tem problema. O importante é não deixar carregado, certo? Mas tá perfeito já. Já tá perfeito. Não, é isso que eu tava falando, sabe? Claro, ela tem uma pele muito boa, mas Sim. essa base, ela dá uma cobertura muito boa e leve. Olha como ficou bonita, ficou bem natural. E agora a gente só vai selar, então, essa pele, olha bem pra cima, porque quando a gente sela a pele com o pó, a maquiagem dura muito mais tempo. Ela vai durar o dia todo, porque a gente também não quer ficar o dia todo retocando essa pele. Um pouquinho só. Agora sim. Tá linda, olha. Ficou aveludada, né? Ficou uma pele de pêssego. Fica. Maravilhosa. Fica uma E pele aí, linda. a gente termina com o blush. Finalizamos com o blush. Esse blushzinho, ele é mosaico, muito lindo. Ele tem uns tonzinhos de dourado, que o dourado agora vai estar muito em alta. Agora saiu muito a modinha do mate, então tá muito em alta a iluminação, os brilhos. Claro, de dia a gente não vai botar uma coisa muito Mas tem que dar carregada. mas tem que dar um ar mais. Tem que dar, até porque a maquiagem mais iluminada é um ar mais de saúde, né? E finalizamos linda, então com um batonzinho. Um batonzinho mais discretinho também, que fica lindo para usar no dia a dia. Dá uma misturada. Tá lindo. E para dar um efeito, o gloss. Super rápido, uma maquiagem bem prática. Viu que ela fez praticamente tudo com a base, né? E aí com o pó. Vocês encontram todos esses produtos aqui na HD Perucas. E Keila, passa teus contatos. Então, meus contatos. Instagram é Keila Makeup. Facebook é Keila da Rosa Makeup. 985799249. E vocês encontram a Keila no salão ali no Barra Shopping, no Barra né? Shopping, no Alisson Salles. Isso. A Keila que é maquiadora da Cláudia Fleury, nossa querida amiga aqui. Encontro vocês, então, aqui na HD Perucas. É isso aí, passa lá na HD Perucas que eu assino embaixo em todos os produtos. Voltando para o nosso assunto aqui inicial do programa, no primeiro bloco, para quem não assistiu, a gente começou aí falando sobre depressão, sobre suicídio. E nesse bloco a gente vai falar aqui, continuar conversando com o Dr. Ricardo sobre o jogo da baleia azul. Né? Há muitas notícias na internet, Facebook, e tem muita gente preocupado, inclusive eu, acho que está todo mundo muito preocupado, né, doutor, com esse jogo. O que é esse jogo da baleia azul, enfim? Esse jogo é um jogo assassino, né? Que eu acho que esse problema da baleia azul é um problema da Polícia Federal, né? Da Polícia Civil. Isso é um problema de polícia. Isso é uma quadrilha russa, né? Que criou esse jogo, são 50 tarefas, né? Tatuar com a baleia. A gente tem até imagens, claro que imagens dessa tatuagem. São tarefas, né? Distribuir, aí tá, a baleia azul é vermelha, né? Então, eu acho interessante que os pais não enxergam isso, né? Como é que não vai enxergar um filho que está com uma lesão dessa? Então, o que a gente chama a atenção é que os pais têm que olhar os seus filhos. Olhar a pele deles, olhar, sabe? Olhar como é que está o teu filho, olhar como é que está... Porque quem está no jogo não pode dizer, é isso? Não pode, porque são ameaçados. Se sair do jogo, a família vai ser assassinada. Então... São ameaças, mas sem fundamento. Não ou sei, não se sabe. Né? Então, isso é uma questão de polícia. Eu acho que a gente não pode falar muito nisso, porque tu vai estar estimulando a curiosidade dos nossos adolescentes, que adolescente adora, né? Tudo que é proibido, né? Estimula. Então, hoje tem o jogo da baleia rosa, da baleia verde, né? E o preguiça azul. São 3 jogos criados, né? 3 aplicativos. Para mudar o foco. Isso, e são com tarefas positivas.
né, da pessoa fazer uma coisa boa. Gente, que bacana isso. Esse é muito legal. Quem sabe a gente vai seguir aí, Então eu até acho, pra gente, né? Então eu acho que a gente tem que afogar a baleia azul e deixar Também concordo. emergir a baleia rosa, a baleia verde e o preguiça azul, né? Então é isso. E o que a gente tem que chamar a atenção são os pais, né? Tem um amigo meu que criou um movimento lá, que é o Havaiana Azul. Não, mas aí é uma coisa mais... Uma sátira. É uma sátira, né? Eu só que espelhar, mas esse negócio da Havaiana Azul, primeiro tem que achar os filhos, né, para fazer isso. Né? O que é o Havaiana Azul dele? É dar 40 chineladas por dia de Havaiana no filho. Né? Quer dizer, é um absurdo. Desculpe, gente, mas é difícil de não rir. Né? Mas eu digo, primeiro eles têm que achar os filhos. Eles não falam com os filhos. Esses dias eu internei um menino de 13 anos de idade, que há 3 anos ele usa crack, ou seja, desde os 10. Aí chamei os pais, eles não sabiam. Digo, fica há 3 anos que esse guri usa crack, vocês não sabem? Às vezes as pessoas estão todas juntas e não estão juntas, né, doutora? Hoje em dia, com esse mundo virtual, e eu estou dizendo as pessoas, e eu me incluo nisso e me policio muito, porque quando eu percebo, às vezes eu estou com os meus amigos, ou estou eu, meu marido, outras pessoas, a gente está às vezes há meia hora juntos no mesmo lugar, cada um no seu mundo virtual. Isso acontece muito. Não, tu quer ver uma cena. A gente muitas vezes não conversa, ou conversa e não presta atenção no que o outro diz. Aí no dia seguinte diz assim, mas você não me falou aquilo. Não, mas eu falei quando tu estava mexendo no telefone. Mas é bem... Doido isso, né? Eu vou muito ao restaurante. Né? Então o que me chama a atenção é que tu chega no restaurante e tá uma família inteira na volta da mesa, cada um com o seu celular e lá. E o que me chama a atenção que tem uns bacurizinhos desse tamanhozinho assim, uns tiquitos assim, com os tablets. E lá estão eles. E tem uns baita celular, né? Não, tablet. Tablet. Melhor ainda. E é engraçado, né? Porque nós, os velhos, a gente faz assim. E eles fazem assim. É diferente, né? Eles tocam. Troço é coisa anda, né? É bem isso. Isso, e eles sabem tudo. A minha neta diz assim, pô, você é bem burro mesmo, né? Porque ela sabe tudo, ela que mexe nas minhas coisas, eu não sei. Né? E aí tá todo mundo ali naquele autismo, porque na verdade assim, nós vivemos uma sociedade autista. Total, né? É, autista narcisista. Né? Cada um na sua e o no resto... seu umbigo. É, exatamente. Então o que ocorre? Vou te dar um exemplo. Esse dia eu fui chamado numa casa, uma casa lindíssima, maravilhosa, tinha um gurizinho de 8 anos lá em cima do telhado. E aí a avó do guri lá desesperada, o que houve, minha senhora? Ele quer se atirar de lá, quer se matar e tal. Cadê o pai? 8 anos? 8 anos. Cadê o pai? Cadê a mãe? Ah, tá trabalhando, foi não sei da onde pra onde. Eu digo, sai daí, guri. Né? Eu vou me matar. Mas quem tu vai te matar? Ninguém me dá atenção, ninguém me ouve. Aí eu olhei assim. Aí eu digo, e aí? Foi cedo, ele tá dormindo. Ninguém fala. Aí eu chamei o pai, a mãe, vem cá, como é que é esse cara? O guri está dizendo que vocês não dão atenção para ele, ninguém ouve ele. Pior que era verdade mesmo. Eu digo, ele tem que tentar se matar para ter atenção. E é real, é verdade. Doutor, agora eu fiquei preocupada até com essa questão, porque a modernidade faz com que a mulher saia de casa, o pai saia de casa, a avó saia de a casa. avó saia de casa. E com a crise hoje, está todo mundo saindo de casa, né? Os filhos, muitas vezes, ou ficam com as babás, ou ficam nas escolas. A gente fica cada vez menos tempo com os nossos filhos. Tá, eu vou te contar uma historinha rápida aqui, um parênteses. Quando nós estávamos em pleno vapor econômico, emprego a pleno, lá em São Paulo não tinha uma babá brasileira. Aí o pessoal começou a contratar as bolivianas. Aí o que aconteceu? Os nossos picurruchos, as mães chegavam em casa e estavam falando espanhol. Claro, isso era culturado pelas babás. É um absurdo. Então, o que ocorre? As mães, elas estão deixando de ser mães. Pai, esse bicho é um bicho em extinção, essa raça. Se tu achar pai, é assim, o meu primeiro padrasto, o meu segundo padrasto. É o que as minhas pacientes falam. E o teu pai? Bah, meu pai já casou com uma, casou com outra, eu não encontro ele. Essa falta de referência também Não. E aí as namoradas dele são tudo ciumentas, entendeu? Aí eu me afeiçoei ao meu primeiro padrasto. Ah, minha mãe se apaixonou pelo segundo padrasto e aí eu fiquei sem ninguém. Tá entendendo?
Então, a grande questão é essa, é a questão dessas, as relações estão muito flexíveis. É aquilo que diz o fugaz, né? do Bauman, são amores líquidos. Eles são iniciados para acabar. E quando consolida... E será que são amores, doutor, realmente? Pois é. No genuíno da palavra? Eu creio que não, porque eu acho que nós todos estamos muito narcisistas e autistas. Então nós vivemos nós para nós mesmos. Nós gostamos de gente que carrega o espelho para que a gente fique se olhando. Tá entendendo? Então, enquanto tu tá aqui carregando o espelho para mim, eu tô me achando bonito aqui, tá bom. A partir do momento que tu cansou, não vou carregar esse espelho mais. Tá, então vou ver alguém que carregue. Aí o que acontece? O outro carrega por um tempo, aí cansa também, né? O que está faltando é aquele livro lá, Menos Prozac, mais Platão. Né? O Platão fala tudo isso lá no banquete dele, né? Dos relacionamentos e dos gêneros. As relações não são entre homens e mulheres, mulheres e homens, é entre o ser amado e o amante. Só que essa palavra aí, amar... Está banalizada. É, né? Banalizada. Tu chega em qualquer loja, meu querido, minha amada... Te amo. Te conheci hoje, te amo. Então peraí, mas... Te amo não é bom dia. Quer dizer, os vínculos estão muito flexíveis, né? E que vínculo é esse? Né? Então, assim, aquela coisa das amizades, né? Best friend em 2 dias. Aí fica ruim. Eu sou do tempo que a gente tinha amigos de infância, do jardim de infância, do primário, da região que a gente morava. Doutor, Prevenção do Suicídio, Implantação de uma Rede Intersetorial é o teu livro. Fala sobre a questão da prevenção do suicídio, obviamente. Onde é que o pessoal adquire? Na www.amazon.com. Esse livro foi editado na Alemanha, engraçado, né? Tem que vir uma editora alemã para a gente editar isso. A NEA, Novos Editores Acadêmicos. Novos Editores Acadêmicos da NEA. Então, a gente entra pela Amazon e em 72 horas está na tua casa no idioma que tu escolher. Que bom. E ele é um guia, é isso? Para interessados no assunto? Para quem que é esse livro? Vamos por partes. Tem o guia também. O guia vocês podem adquirir pelo Google, baixar gratuitamente. Ricardo de Campos Nogueira e bota Guia de Prevenção ao Suicídio do Rio Grande do Sul. Aí baixa. O guia é resumido. E tem também gratuito pelo Google, Ricardo de Campos Nogueira, é o Manual de Prevenção ao Suicídio do Rio Grande do Sul. Então, esses dois podem ser adquiridos gratuitamente. Agora, se quiser aprofundar, para dar uma aula, aí entra pela Amazon e adquire o livro. Prevenção do Suicídio e Implantação de Esse aí tem que pagar aí em euro. Né? Mas os outros dois são gratuitos. O doutor vai continuar com a gente até o fim do programa de hoje. A gente vai mudar o tema agora no próximo bloco. A gente vai falar sobre rejuvenescimento facial aqui com a doutora Fernanda Nichelli, que está presente no estúdio. Não sai daí, a gente já está de volta. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida? A Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do Basil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Mãe é amor incondicional. Mãe é vida, o sustento do mundo, pois em seu ventre carrega a magia da criação.
Para homenageá-las neste Dia das Mães, a TVU, juntamente com o programa Bom Dia Hoje, lança a promoção Minha Mãe Merece. Para participar, envie uma mensagem para o WhatsApp 999-531187 dizendo: por que sua mãe merece um presente especial? A mãe do autor da melhor frase vai ganhar uma joia, um dia em um salão de beleza, além de um look e um jantar especial. Promoção válida até o dia 10 de maio. Premiação no programa Bom Dia Hoje, de 17 de maio. Participe, porque sua mãe merece, além de muito amor, este presente carinhoso da TVU. Apoio Ourives Joias, Exuberance Centro de Estética, Gandiva Moda e Galeteria Esbardelotto. Voltamos aqui com o programa. Agora presta atenção nessa promoção de Dia das Mães do Bom Dia Hoje e da TV Urbana. Roda aí. Mãe é amor incondicional. Mãe é vida, o sustento do mundo, pois em seu ventre carrega a magia da criação. Para homenageá-las neste Dia das Mães, a TVU, juntamente com o programa Bom Dia Hoje, lança a promoção Minha Mãe Merece. Para participar, envie uma mensagem para o WhatsApp 999-531187 dizendo: por que sua mãe merece um presente especial? A mãe do autor da melhor frase vai ganhar uma joia, um dia em um salão de beleza, além de um look e um jantar especial. Promoção válida até o dia 10 de maio. Premiação no programa Bom Dia Hoje, de 17 de maio. Participe, porque sua mãe merece, além de muito amor, este presente carinhoso da TVU. Apoio Ourives Joias, Exuberance Centro de Estética, Gandiva Moda e Galeteria Esbardelotto. Isso aí. Já manda agora, então, aí para o nosso número, para o WhatsApp do programa, ó, respondendo a frase: por que minha mãe merece um presente especial? Ó, 999-53-1187 até o dia 10 de maio. Participe. Bem, agora eu converso sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é, depois dos 30 a gente gosta mais ainda, né? Eu já estou com 35. Sobre rejuvenescimento facial, né, doutora? Cada vez mais surgem novidades dentro da dermatologia. Quais são os procedimentos mais procurados? Quais são as novidades, né, dos procedimentos? Pois é bem o que tu falaste. Cada dia a gente recebe novas tecnologias, novas técnicas, tudo em prol, né, da busca incansável pela beleza e pela juventude inatingível, eterna, né? Que as pessoas têm essa ideia da juventude eterna que não existe, é uma ideia utópica, né? Porque a gente está envelhecendo cada vez mais, mas a gente quer envelhecer com rostinho... Com qualidade. É qualidade, isso que eu ensino aos meus pacientes, né? É envelhecermos com saúde em primeiro lugar, claro, né? Eu sou médica, então eu prezo primeiro pela saúde do meu paciente. E, claro, pela beleza, por que não? Porque também é uma maneira de tu teres qualidade de vida hoje, a beleza. Autoestima Autoestima, também, né? muito. Beleza anda de mãos dadas com autoestima, né? Ou ao contrário, mas enfim. Então é muito importante nós prezarmos por isso também, né? Não pode virar um tabu a beleza, assim como a gente conversou agora com um colega, com o Dr. Ricardo, que o suicídio é um tabu. Muitas vezes a beleza também é um tabu. As pessoas querem atingir as que não conseguem ou acham que não conseguem, não querem discutir sobre isso, não querem tentar melhorar, acham que não, que é feio tu envelhecer, mas é mais feio ainda tu envelhecer e tentar ser jovem, quando na verdade não. O que é feio, sim, claro, todo mundo vai envelhecer, isso é uma dádiva, eu sempre digo isso para minha paciente também, que chega lá, porque eu estou envelhecendo, que coisa boa, né? Porque se não envelheceres é porque tu morreste. Então, temos que envelhecer, mas temos que envelhecer com uma qualidade de vida e por que não envelhecer bem? Isso não quer dizer uma mulher, por exemplo, de 60 anos querer parecer uma menina de 20. Não é isso. O
O envelhecer bem não é tu quereres ficar É sempre atenuar jovem. muitas vezes algumas Sinais do tempo, sinaizinhos do tempo. Exatamente. Né? E aí nós entramos no que tu me Nos perguntaste. procedimentos. Nos procedimentos. Vamos começar pelo Botox, que é a toxina botulínica, que é um dos procedimentos mais conhecidos, né? Vamos O lá, famoso então Botox. a tua pergunta é bem pertinente falando no Botox. Na verdade, o Botox ele é um nome comercial da toxina botulínica e o procedimento é a aplicação dessa toxina no corpo humano, porque a gente fala corpo humano que não só na face se usa a toxina para inúmeros outras finalidades hoje em dia, até patologias. Então, claro, tem a aplicação de toxina botulínica, que eu já vejo a aplicação da toxina botulínica não como um tratamento, mas como uma prevenção. Muito mais uma prevenção do que um tratamento de envelhecimento. É a revolverização facial, que é o preenchimento, conhecido como preenchimento, que é tu devolveres à face do paciente aquela gordura facial que ele perdeu com o tempo, porque com a idade nós temos sim uma perda de gordura facial. E que a gente nota só em fotografia, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa, nossa, eu tô bem, aí lá na fotografia tá aquele bigodinho chinês que chamam, né? Ou o código de barra. E aí é um começa terror. a aparecer. Mas esses sinais que tu me falaste agora, olha, o bigode chinês ou a linha da marionete, que eles me referem muito. A linha da marionete, começa a marcar aqui também, ou o código de barras, enfim, são linhas de expressão que começam a serem evidenciadas na face de um paciente. Por quê? Porque a tua estrutura, o teu compartimento de gordura, ele escorregou ou ele diminuiu. E aí, o que acontece? Há uma reabsorção óssea muito grande da face também e tu começa a, de fato, parecer que escorrega o rosto. E ainda aliado a tudo isso, tem a gravidade que está puxando para baixo mesmo. Então, é contra isso que a gente acaba traçando uma guerra aí no dia a dia e buscando procedimentos. E aí que entra o preenchimento. Para revolumerizar, tentarmos reestabelecer uma harmonia facial, seja mimetizando um compartimento de gordura, seja mimetizando uma reabsorção óssea ou suavizando uma linha de expressão. São técnicas que nós temos dentro da medicina hoje, da parte de estética médica, para nos auxiliarem. Outros tratamentos que tu me perguntaste, que também são muito buscados na minha área hoje, é o laser, que é uma tecnologia que veio dentro da área estética muito forte, que é um grande aliado que nós temos nesse dia a dia aí de busca pela juventude. Os peelings e outras microagulhamento. Microagulhamento a gente até separou a imagem da Kim Kardashian e da Gisele Bündchen, porque quando elas postaram aí nas redes sociais delas, no Instagram, deu um boom, né, no microagulhamento. Quando a gente olha assim, doutora, dá um certo medo, né? Mas por que fica assim? De repente vamos explicar para quem conversada, tá? Primeiro que assim, justamente essas fotos aí que nós estamos vendo da Gisele e da Kim, a gente tem que pensar naquilo que a gente está falando agora há pouco. Internet é uma fantasia, é um mundo irreal. Ninguém vai para um microagulhamento como está a Gisele com um colar no pescoço de diamantes, uma toalha maravilhosa na cabeça. Ela já fez um merchan. É claro, aquilo ali é um merchan. Então assim, um procedimento médico estético desse invasivo como porque as agulhas perfuram a pele, um procedimento desse não é realizado com aquele glamour todo que aparece ali, né? É num ambiente estéreo, a paciente não está naquela beleza toda, mas por que acontece aquilo ali? Por que a gente faz esse tipo de agressão? Porque é uma agressão, parece, aquela foto e elas fazem para chocar porque sabem que vai virar notícia no mundo inteiro, como de fato virou. Parece que ela ralou a face no asfalto, né? O que é isso? Isso é uma agressão controlada que o médico faz na face de um paciente para estimular a produção de colágeno. Nós temos na derme, que é um compartimento mais abaixo da pele da gente, uma célula chamada fibroblasto. Essa célula ela produz colágeno. Essa célula, quando ela é agredida, estimulada, ela tem uma produção de colágeno a mais. Então é isso que nós fazemos, por exemplo, com esse microagulhamento. Um rolho de agulhas que desliza, um rolo de agulhas específico, né, estéreo, e aí que vem a importância de um médico estar à frente do procedimento. Com anestesia, com certeza, com anestesia.
e que, dependendo da patologia que tu quer tratar, se é só o estímulo de colágeno, é o tipo de agulha, se é uma cicatriz de acne, é outro. Então, tem diversos Por isso que é patologias que a gente importante pode. conversar com o médico para saber qual o procedimento que é mais adequado, porque tem muito modismo, né? Assim como mostraram esse procedimento, às vezes a pessoa vai lá, eu quero esse porque a Kim Kardashian fez, né? Tem que se conversar e ver se realmente vai ser preciso que se faça, enfim. Diariamente isso, assim, de cada, sei lá, 10 mulheres que eu recebo por dia no meu consultório, uma ou duas vão chegar para mim com uma revista ou com uma foto do Instagram e do Facebook, redes sociais, aí, Fernanda, eu quero fazer esse procedimento que a fulana de tal fez. Mas só um pouquinho, né? O que tu quer melhorar? A gente nem sabe, ela nem sabe o objetivo daquele procedimento, mas porque a rede social disse que é bom e a moça que fez é bonita, tu achas que tu vai ficar com a face dela se tu fizeres. Mas não é. Aí que entra o principal alicerce da minha área, eu acredito que seja uma diagnose correta. O médico fazer um diagnóstico do que realmente aquele paciente precisa. É olhar para a face da tua paciente, do teu paciente homem, enfim, e nós traçarmos um plano de tratamento. Às vezes o melhor para ti não é um microagulhamento, pode ser um laser, pode ser um preenchimento, que vai chegar no objetivo, e essa é a minha obrigação, não a tua. Eu, como médica, saber que Esse procedimento é que vai realmente chegar no... Doutora, para encerrar, infelizmente o programa está voando hoje aqui. Agora começou o friozinho, que bom, né? Vamos ver até quando o pessoal aguenta aí, mas é o melhor período do ano para se fazer um tratamento estético, seja facial ou corporal, pela questão da exposição do sol, a gente se expõe menos ao sol esse período? Com certeza. Essa é a melhor época para que nós iniciemos aí um plano de tratamento correto e adequado para uma face de um paciente, principalmente na localização sazonal que nós estamos também, por nós estarmos no Rio Grande do Sul, que nós temos o frio ao nosso favor e a incidência solar ela não está tão incidente, né, e tão forte nessa época do ano. É a melhor época, com certeza, para nós iniciarmos aí um bom tratamento de beleza. Bacana. Para a gente encerrar, então, essa terça-feira com chave de ouro, contatos, recadinho final. Começando aqui com o doutor. Então, eu coloco à disposição de todos o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. De segunda a quinta, nós estamos atendendo no 32234465 e na sexta-feira no 32306000, que é um call center que funciona 24 horas, né? Aqui a gente atende com convênios e particulares, mas a gente atende também os pacientes do SUS na nossa emergência psiquiátrica do IAPI. Bacana. 24 horas por dia. Doutor, obrigada pela presença, um prazer te receber aqui no programa. Doutora Fernanda, recadinho final, contatos. Gostaria de te agradecer, Cláudia, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com os teus telespectadores. Me coloco à disposição de todos vocês. As minhas redes sociais estão abertas e disponíveis. Se vocês quiserem fazer contato, fazer alguma pergunta. Tem um site também, né? Temos o meu site também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta médica que eu possa, enfim, ajudá-los, vai ser o maior prazer. Só pegando um gancho da Fernanda. Nós temos um canal no YouTube também, uma página que é Prevenção ao Suicídio. Então, 24 horas por dia, pode acessar, tem as informações todas. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia hoje dessa terça, fica por aqui um super beijo. Fica com Deus sempre. Fui. Olá, amigos. Não